Hoje mergulharemos nos mistérios e na genealogia dos irmãos de Golias, aqueles gigantes que compartilhavam seu sangue e buscaram vingança contra o rei Davi pela morte de seu irmão. Vamos desvendar os segredos e as raízes da família dos gigantes irmãos de Golias. Embora Golias seja o mais conhecido entre os gigantes mencionados nas Escrituras Sagradas, sua existência, seu legado familiar e suas origens permanecem repletos de enigmas. Poucos possuem um entendimento aprofundado sobre a verdadeira história desse ser colossal e formidável mencionado na Bíblia. Além dos detalhes de sua vida, existem aspectos pouco conhecidos, incluindo dados sobre seus irmãos. É importante destacar que Golias tinha aproximadamente 4 irmãos, todos descendentes da linhagem de gigantes, filhos do gigante Rafa em Gate. Os registros bíblicos revelam que esses 4 irmãos gigantes procuraram vingar a morte de Golias pelas mãos do rei Davi, movidos por um desejo de retaliação ao saberem do destino de seu irmão abatido pelo rei de Israel. Movidos por um sentimento de vingança, estes gigantes buscaram incessantemente a chance de confrontar e eliminar o rei de Israel. Segundo estudiosos e especialistas no assunto, um desses gigantes chegou a enfrentar Davi em combate. Os líderes israelitas advertiram Davi sobre a importância de preservar a luz de Israel, instando-o a se resguardar de novas guerras ou confrontos. Eles estavam preocupados com a possibilidade de mais gigantes tentarem assassinar Davi. A narrativa bíblica nos informa que, após a fuga dos israelitas da escravidão no Egito, eles adentraram em Canaã, encontrando-se com várias comunidades cananeias, tribos locais e uma gama de gigantes. Essas figuras formidáveis eram de tamanhos extraordinários, variando de 3 a 5 metros de altura, com uma largura impressionante de aproximadamente 2 metros. O primeiro dos irmãos gigantes de Golias a ser mencionado é Lami. Tal como Golias, Lami era um gigante. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, encontramos o relato sobre Lami. Houve novamente guerra contra os filisteus, e El-Hanã, filho de Jair, derrotou Lami, irmão de Golias, o giteu. A lança de Lami é descrita na Bíblia como semelhante ao eixo de um tecelão. Esse versículo nos oferece detalhes fascinantes sobre Lami, destacando a notável dimensão de sua lança, sugerindo seu peso e comprimento excepcionais. É provável que Lami tivesse uma estatura comparável à de Golias, se não idêntica. Há quem diga que Lami poderia medir cerca de 3 metros, ou até mesmo 3,5 metros de altura. Outro gigante mencionado nas Escrituras, igualmente irmão de Golias e pertencente à mesma linhagem de gigantes, era Isbi-Benob. Conforme relatado em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, Isbi-Benob, que descendia de Rafa, tinha uma lança cuja ponta pesava aproximadamente 300 ciclos de bronze, cerca de 6 quilos, o que a tornava extremamente pesada. Ele também portava uma imensa espada nova, sugerindo que se tratava de uma arma de dimensões gigantescas. Isbi-Benob era um guerreiro filisteu, descendente dos gigantes, e sua história é notável na Bíblia porque ele quase conseguiu matar o rei Davi em combate. Após esse confronto com Isbi-Benob, foi recomendado a Davi pelos comandantes militares que ele não mais fosse para a guerra à frente das tropas israelitas. Sarf era o terceiro irmão de Golias mencionado, também um gigante do clã de Rafa, como indicado na Bíblia, em 2 Samuel. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, Sarf foi morto por Sibecai, o Husatita. É razoável supor que Sarf tivesse uma altura semelhante à de Golias, talvez um pouco menor ou maior. Sarf provavelmente tinha, em média, entre 2,7 ou 3 metros de altura. A Bíblia também narra, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, fala sobre outro gigante da mesma linhagem que Golias, de Gate, este também chamado Golias, mas referido como Golias, o Geteu. A descrição sobre ele menciona outra batalha em Gobe, onde Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o Belemita, derrotou Golias, o Geteu.
Este gigante, assim como um dos irmãos de Golias, portava uma lança comparável ao eixo de tecelões e muito provavelmente tinha cerca de 3 metros de altura. Sua lança pesava em média 5 a 6 quilos. A curiosidade sobre este gigante reside no seu nome, igual ao do gigante Golias enfrentado e vencido por Davi, sendo este identificado como Golias, o geteu, diferenciando-se de Golias de Gate. A narrativa bíblica nos conta que, além dos 4 irmãos de Golias, havia ainda um outro irmão, um gigante de proporções extraordinárias. Esse quinto gigante, cujo nome não é mencionado explicitamente, é destacado em 2 Samuel capítulo 21, versículo 20, por suas características únicas. Durante um confronto em Gate, aparece um homem de imensa altura, dotado de 6 dedos em cada mão e em cada pé, somando um total de 24 dedos. Ele também era descendente do gigante e se destacava por desafiar Israel, até que Jonatas, filho de Simei e irmão de Davi, o derrotou. Este gigante específico, embora não identificado pelo nome na Bíblia, é notável não apenas por sua altura extraordinária, mas também por sua peculiaridade física, tendo 6 dedos em cada extremidade, o que indiscutivelmente o torna uma figura de destaque entre os gigantes de sua época, superando até mesmo a fama de Golias e seus irmãos em termos de singularidade física. Se você já conhecia essa história, compartilhe aqui nos comentários, inscreva-se em nosso canal. Até nosso próximo encontro de exploração pelas Escrituras.